Olá pessoal, eu sou o Pedro Pavan e sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal. E vamos que vamos para mais um assunto aí muito importante, que é o nosso direito de pedir ajuda. E além disso, porque a gente já fez uma live sobre isso, é o nosso direito de pedir ajuda espiritual. Ok, vamos tentar entender o que significa isso. Antes de começar o nosso bate-papo, tem uma coisa essencial para nós entendermos. Posso pedir ajuda espiritual? Posso, devo. Todo mundo pode e deve pedir ajuda. Ninguém é obrigado a fazer tudo sozinho, saber tudo sozinho. Exemplo, você está andando com seu carro, ele para de funcionar do nada. Você não entende nada de mecânica? Você vai ter que se virar sozinho ou você vai ligar para alguém ou para o seguro ou o que quer que seja para te ajudar? Vai. Você está passando mal com uma dor esquisita no corpo e tudo mais, você não vai buscar um doutor, um hospital, um médico, alguma coisa assim? Vai, a gente pede ajuda. Você está com fome, não tem nada para comer na sua casa, você não vai ligar para um restaurante, alguma coisa e pedir uma comida? Você está pedindo ajuda quando você está fazendo isso. Então, não tem problema nós pedirmos ajuda quando nós estamos sentindo que precisamos a nível energético e a nível espiritual também. Por mais que você seja alguém que está desenvolvendo a sua espiritualidade, por mais que você seja um médium, por mais que você seja sensitivo, por mais que você participe de alguma casa espiritual, por mais que você tenha alguma religião, por mais que não importa quais são as condições, por mais. Todos nós temos esse direito de pedir ajuda. E aí tem um ponto bastante interessante, que também é saber qual é o momento ideal para eu pedir ajuda. Porque tem a parte do meu próprio desenvolvimento. Se hoje eu estou vivendo uma situação de adversidade na minha existência, é porque de uma forma consciente, eu sei o que eu fiz que trouxe isso para mim. Ou inconsciente, nossa, eu não faço a menor ideia o que está acontecendo. Mas de repente, alguma energia do seu campo é algo que você foi fazendo sem perceber, mas que de alguma forma você atraiu esse momento para sua vida. Quando a gente pensa, isso não é só voltado para nós, vamos pensar planetariamente. Olha o desafio que nós estamos vivenciando aí nesse momento. A nós, como humanidade, co-criamos essa realidade. Toda a desarmonia que nós vivenciamos a nível interno se projeta para o todo. E aí, num momento de crise e de tensões, como foi construído a instabilidade, a gente colhe essa instabilidade que estamos vivenciando. Okay? É o micro projetado no macro e, por consequência, o macro que vai se projetar no micro, gerando aí um sistema energético. E aí, beleza. Não importa quais sejam as diversidades, o processo que cada um está vivenciando. Não importa qual pessoa do planeta você aponta, tem uma pessoa andando de moto lá embaixo. Aquele cara com certeza tem alguns problemas, ele está passando por alguns processos e tem alguns pontos positivos. A mesma coisa eu aposto que é para você aí que está ouvindo o nosso bate-papo, para mim também. Tem algumas coisas que estão caminhando, algumas coisas que estão em processo intenso, algumas coisas que eu estou fazendo errado. E, faz parte do processo de construção. Então, entendendo que todos esses altos e baixos, as flutuações fazem parte sim da nossa trajetória de desenvolvimento humano, e alguns até chamariam de evolução da consciência, sabendo e entendendo que tudo isso faz parte, não tem problema nós pedirmos ajuda quando precisamos. Só o detalhe é o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado para que nós não entremos naquele lugar de terceirizar a resolução dos meus problemas. Então tô com um negócio. Pera aí, eu vou lá chamar alguém para resolver. Eu tô sentindo uma coisa. Pera aí, eu vou chamar alguém para resolver. Pera aí, eu tô com chamar alguém para resolver. A questão não é essa. Não é nós delegarmos os nossos problemas quando nós vamos pedir ajuda. A ideia de nós pedirmos ajuda, espiritualmente falando, é quando nós nos abrimos para receber uma informação, uma energia, um reiki, uma coisa quântica, multidimensional, uma vibração positiva
que vem até o nosso campo para ajudar a movimentar a energia da onde ela está. Todas as tensões que nós geramos no dia a dia, pensamentos tensos, emoções tensas, atitudes com medo e essa coisa toda contração, toda tensão vai gerando estagnação de energia no nosso campo, nos nossos órgãos internos, nos nossos corpos sutis, nos nossos centros de força, chakras e afins. E aí essa energia vai se estagnando e vai se acumulando. Agora pensa aí você, quantas tensões foram vividas na última semaninha? Pensamentos e tudo que compõe o ser humano. Quanta tensão a gente viveu? Pô, algumas. Muitas pessoas viveram muitas tensões. Quem está muito mais conectado às mídias, quem está acompanhando com medo toda a questão política, toda a questão do isolamento social, quem está acompanhando muito freneticamente isso e entra nessa vibração, acaba gerando muita tensão. É óbvio, é um super quadro desafiador. Quanto mais a gente se vincula ao que é desafiador, mais nós entramos na sintonia. Lembra o macro projetando sua energia no micro? Então, nós somos o micro na história, quando a gente se projeta ao mundo. Então, tudo que circunda o mundo impacta todos nós de alguma forma. Por isso que o processo é sempre como eu estou, como eu posso organizar o meu ser, a minha estrutura, para que daí eu me torno um campo um pouco mais harmônico do que o campo externo. E assim, por consequência, aquilo que é de fora não consegue mais sintonizar comigo. Certo? Todo o princípio de energia, de espiritualidade, tudo isso tem a tendência de ajudar na movimentação desses campos, desses corpos, nessas frequências e tudo isso. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de frequências, de energia, de ressonância, de sintonias energéticas, por assim dizer. Por isso que a gente fala muito sobre os cristais aqui no canal e essa coisa toda, porque os cristais nos ajudam a entrar em estados vibracionais distintos, ajuda a elevar a nossa vibração, ajuda a trazer alguma coisa que está ali escondidinha à tona, para que a gente possa perceber o que é e fazer o nosso exercício de lapidação interna. E é esse ponto de lapidação interna que é essencial, mesmo quando a gente vai pedir ajuda. Porque quando nós vamos pedir ajuda, não adianta nada eu querer depositar todos os meus problemas em cima de algum profissional, algum terapeuta, algum sacerdote espiritual, o que quer que seja, porque não é responsabilidade dessa entidade, desse sacerdote, dessa pessoa, resolver os meus problemas. Eles podem ajudar sim a movimentar a minha energia, mas se a mudança não acontece nos níveis internos, concorda que se eu continuo igual, eu vou continuar vibrando igual, e eu vibrando igual vou atrair um campo que é igual ao que eu estou vivendo hoje? Então toda transformação precisa acontecer de dentro para fora. E o externo pode e deve ajudar sim. O problema é quando a gente se volta somente para o externo. A gente projeta de novo aí, né, externamente a resolução dos nossos problemas. Então é um trabalhar a integração. A integração. O cristal é excelente? É. Ele tem a potência de resolver minha vida? Não, obviamente não. Mas ele pode ajudar num padrão de vibração que, se eu me predispor a me sintonizar e olhar para isso, eu consigo aproveitar a vibe que aquele cristal me traz. E a gente consegue construir junto uma modelação do meu campo energético. E assim, por consequência, à medida que eu consigo aplicar na minha vida essas transformações de consciência, eu começo a co-criar para que a minha realidade, curto, médio ou longo prazo, se transforme. Então, não são coisas imediatas, ok? E muito bem, por que estão vindo todos esses assuntos quando a gente fala desse pedir ajuda e o pedido de ajuda? Porque, enfim, nós estamos vivendo um momento em que precisamos muito dessa união, essa unificação. Nós, integrados com a nossa equipe espiritual, com a nossa força espiritual, integrando os elementos, os reinos elementais e todas as camadas que compõem do elemental ao anjo como consciência, todos os instantes da evolução precisam fazer parte de nós. Nós precisamos ir buscando gradativamente essa integração. Pelo menos esse é o caminho que eu compreendo como sendo uma forma de traçar o caminho evolutivo.
junto com o desenvolvimento da consciência, a expansão da nossa consciência, mais o trabalho prático, uma vez que nós estamos aqui, a alma aterrada a um corpo físico, nós não podemos abstrair a importância do elemento físico na nossa construção, nessa condição humana em que a alma se propôs. Então tudo isso faz parte. Quando eu estou falando de um cristal, de uma vela, um banho de ervas, nós estamos com um incenso também, uma defumação, nós estamos falando de qualidade de energia. Nós estamos falando de ectoplasma, nós estamos falando de vida, de chi, maná, ok? Energia espiritual. E cada tipo de elemento vibra uma energia espiritual e tudo isso se compõe. Então, fazer a sua prática de meditação com o cristal, preparar aquele seu banho de erva, também é uma forma de você estar pedindo ajuda para os recursos elementos naturais para que possam movimentar os padrões vibracionais em que estamos inseridos nesse momento. Então, tudo isso é muito, muito importante. Mas quando nós falamos de pedir ajuda, eu estava pensando muito no sentido de como nós precisamos, devemos e temos a possibilidade e merecemos a ajuda das entidades espirituais, das hierarquias espirituais. Não importa qual é o nome que nós vamos dar para essas equipes espirituais, tanto faz. Se você se sintoniza com as entidades da Umbanda, fantástico. Se você se sintoniza com a energia de Cristo, porra, maravilhoso. Se você se sintoniza com os mestres ascensionados, legal. Tanto faz com quem você se sintoniza. O que importa é como aquela energia se sintoniza com o seu coração. Temos que trabalhar com aquilo que faz sentido para nós. E aí a expansão da consciência é fantástica. E quanto mais a gente abre, se expande para perceber toda a multiplicidade, o mosaico da existência espiritual, nós vamos nos abrindo para conhecer e nos sintonizar de coração cada vez mais com mais formas energéticas espirituais. E isso vai enriquecendo e muito o nosso gabedal, enriquecendo muito a nossa estrutura energética, nossa estrutura física e espiritual. Ok? Então hoje eu não vejo que o caminho seja uma instituição, que seja uma religião em si, embora muitas delas tenham seus valores, tem muito ensinamento e muita coisa boa para trazer, pensando que nós estamos caminhando para esse lugar que todo mundo fala da tal era de Aquário. Aquário compreende a globalidade, compreende a integração entre todas as matizes, todas as formas no seu aspecto mais elevado. É a humanidade que se conecta. Então eu questiono, será que o nosso desenvolvimento espiritual pessoal ele consegue atingir o seu ápice evolutivo de acordo com o que é proposto para a humanidade nesse momento, através de apenas uma instituição ou religião ou filosofia de vida? Vou deixar o questionamento, não cabe a mim dizer se sim, se não, se é bom ou se não é bom. Vale a pena cada um fazer uma reflexão dentro do seu próprio processo e encontrar os seus caminhos. E a grande dica de onde eu encontro o meu caminho é olhando para dentro. Olhando para dentro. E eu até posso comentar por exemplo pessoal, já caí em muitas enrascadas energéticas, espirituais por aí, porque eu acabei me deixando levar por uma onda externa, em vez de efetivamente seguir e sentir o que fazia sentido para mim. Embora tudo isso faça parte da experiência, de repente você que está ouvindo isso daí consiga ter um discernimento que eu não tive a partir da minha experiência, que é, observa, tenta sentir se aquilo faz sentido dentro de você, e aí procura caminhar o seu caminho, ok? E aí fica a questão, vocês preferem errar, porque vocês seguiram o coração de vocês, ou aquilo que a gente acha que é a nossa essência, a nossa alma, nosso coração falando com a gente, e putz, lá na frente não deu muito certo, mas pelo menos você trilhou o caminho que você quis trilhar, e talvez aquele caminho era limitado mesmo, servia só para uma experiência determinada, e lá na frente você ia ter uma experiência desagradável mesmo, mas isso vai te impulsionar para algo que vem ali à frente, ou você prefere errar um monte de coisa porque você fica ouvindo os outros, vendo o que passa no computador, que é o caminho, que é a solução, que é a coisa, e no fim você se estrepa porque você seguiu o que alguém falou para você que você tinha que fazer. Então, muita atenção nesse lugar. Porque quando a gente vai pedir ajuda para alguém, muitas vezes a gente está esperando que alguém nos diga o que fazer.
Então a gente falava, vamos jogar um tarô com o Pedro, vamos fazer um mapa astral com o Pedro, ou com quem quer que vocês conheçam que faz esse tipo de trabalho também. E muitas pessoas chegam, e o que eu tenho que fazer? Eu falo, mas eu não faço a menor ideia do que você tem que fazer. Não é o tarô que vai dizer o que você tem que fazer. A ideia é nós conseguirmos movimentar para entender o que tem dentro de nós. Então vale a pena pedir ajuda, buscar profissionais? Sim, mas muita atenção e discernimento. Escute pelos ouvidos, mas processe a energia com o todo que você é, para entender se aquilo de fato tem a ver ou se de fato aquilo não tem a ver. Para você. Para você. Porque o que foi o meu caminho é o meu caminho, não necessariamente vai precisar ser o caminho de vocês. Muitas vezes vamos trilhar igual, paralelo, muitos caminhos semelhantes, ou até mesmo o mesmo caminho, mas cada um vai ter a sua experiência dentro desse caminho. E tá tudo certo, é o processo evolutivo de cada um. Então, beleza. Voltando aqui. Pedir ajuda para a espiritualidade. Pode e deve ser feito sim. Nesse momento que nós estamos vivendo de muita conturbação energética, nós precisamos e devemos sim pedir muita proteção. Proteção, 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 proteção. Todo momento de final de ciclo, o grande projeto evolutivo é dividido sempre em pequenos ciclos, marcas temporais. Todas as vezes que estamos perto ou em um desses ciclos de aberturas e fechamentos, algumas pessoas entendem isso como portais, momentos de portais e coisa e tal, sempre nós temos uma movimentação dos dois lados. A energia daqueles que estão construindo pela luz e pela harmonia, e também tem o movimento daqueles que estão construindo pela desarmonia e pela não-luz. Então essas duas forças dentro da polaridade existencial que nós escolhemos viver na experiência Terra, ficam o tempo inteiro se manobrando como energia e como consciência no universo. E nesses momentos de maior tensão, os dois lados estão com muita intensidade nas suas atividades. Quando nós nos fragilizamos ou vamos nos desgastando, perdendo a nossa energia, as nossas estruturas de proteção naturalmente vão baixando. E se nós formos pensar aí no resumo do último um ano e meio, a nível de humanidade, nós estamos vivendo momentos de muita tensão que desafiam a condição humana, pelo menos a condição humana em que foi estabelecida social e religiosamente para nós e por nós. Então se torna um grande desafio essas mudanças, o desapego que nós temos que fazer daquilo que é antigo, daquilo que é... Antigo não necessariamente é ruim, mas aquilo antigo no sentido de ultrapassado, valores desgastados, uma construção desgastada com princípios, e fazer uma atualização. E isso vai precisar passar pelo nosso desapego. Então, como humanidade, estamos vivendo um momento bastante tempestuoso. E essa tempestuosidade do processo mente e emoção humana faz muitas vezes com que a nossa frequência baixe. E é nesse ponto de baixa de frequência que ficamos mais fragilizados às influências desse macro que se projeta no micro, entendendo que estamos vivendo uma tensão muito grande no macrocosmo planetário, social, religioso, espiritual, econômico, político e tudo mais. Então, muita atenção, muita atenção a tudo isso que está se desdobrando. E nesse quadro, nesse momento, vale a pena e nós temos o direito de pedir ajuda espiritual, sim. Pedir pelas proteções, pedir pela ajuda. O que a gente não pode se esquecer é que, como a gente estava comentando lá atrás, não adianta só eu pedir externamente, eu tenho que buscar fazer a minha parte da melhor forma que eu posso. Um exemplo simples, que até meu pai me enchia o saco. Tinha uma época que eu ficava muito viajando na maionese espiritual. Do tipo, eu saía de casa, nem trancava a casa, nem fazia nada. E meu pai, tranca a casa, não sei o que. Pai, eu faço as proteções, faço as rezas, chamo todo mundo aí. Você acha que nossa casa não é protegida? Tal. Aí ele nem te brigou muitas e muitas vezes por causa disso. Porque na minha cabeça eu achava que era só, fazer as orações, visualizar as geometrias de proteção, chamar entidades que a casa estaria protegida. Só que daí, meu pai que me ensinou essa grande lição, que é, você pode pedir ajuda, proteção, o que quer que seja, mas você tem que fazer a sua parte também.
Você pode pedir proteção, mas você larga a casa aberta. Alô? Nós estamos numa dimensão densa. A densidade faz parte da existência. E naquele momento eu não conseguia ver ou perceber isso. Ficava num holograma da espiritualidade, de é tudo luz, amor, alegria e beleza. E não é. Existe isso? Existe. Mas existe a contraparte disso o tempo inteiro naquele jogo das polaridades e da dualidade da existência que nós escolhemos vir para cá para viver. Então a gente precisa aprender a lidar com esses dois lados da moeda. Então sim, precisamos pedir ajuda para a galera, fazer as nossas proteções e essa coisa toda. Quais são as formas em que nós podemos pedir essa ajuda e proteção? Legal, vamos lá, vamos trazer um pouquinho para a prática essa reflexão e essa coisa toda. Todas as religiões, todas as tradições desenvolveram, se a gente for pensar, tem as suas preces, tem as suas orações. Essas são formas de nós nos conectarmos às hierarquias espirituais. Não só preces e orações, também pela linha do hindu, os mantras, linhas de Umbanda e Candomblé, e linhas de Orixá e afins, vão ter os pontos cantados, vão ter os hinos, vão ter os batuques. Então todas essas são formas de nós chamarmos ou buscarmos a nossa conexão. Quando você está lá cantando para um Exu, uma entidade, uma coisa é você cantar tipo da boca para fora, blá 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 blá. Outra coisa é quando você sintoniza aquela energia dentro de você e você está cantando, mas você está chamando. Você está se envolvendo, se integrando com aquilo. Olha, só de pensar aqui já estou sentindo arrepiado, que a vibração, o fluxo entra, gente. Depende de vocês, de nós, né? No meu caso, no meu processo depende de mim, o de vocês depende de vocês. Então é entrar com vontade nesse processo. E é o exercício de fazer todo dia um pouquinho. Porque não adianta eu querer, hoje é domingo, né? Então é o dia do sol. Então o sol, a realidade solar vai proteger minha casa. Eu visualizo lá um tubo de luz descendo do sol, envolvendo a minha casa, trazendo proteção através dos elementais do fogo sagrado do sol. Pô, maravilhoso, funciona pra caramba, isso é fantástico, maravilhoso. Mas não adianta nada fazer isso hoje. E aí, esqueci o resto do dia, da semana e da coisa toda. Então precisamos sim sempre ir firmando, trazendo, ancorando essa energia com consciência e vontade. Direcionar aquilo que vem do nosso coração, do nosso plexo solar para se manifestar e se expressar a partir de nós. E aí vamos ancorando. Por quê? Porque a hierarquia espiritual, que é maravilhosa, para eles poderem atuar no nosso campo de realidade mais densificada, eles precisam da energia daqui. Ou seja, nós somos as pontes ao qual a espiritualidade se manifesta. Teus mentores, teus guias, anjo da guarda, o que quer que seja, se manifesta a partir de você na sua vida e na sua realidade. Então, no fundo, nós temos que fazer a nossa parte. Porque quanto mais eu elevo o gradiente da minha vibração, mais a espiritualidade consegue chegar até mim. E em vários cursos a gente explica o fundamento da oração, o fundamento da prece, que é o momento em que você eleva a sua vibração para que o anjo, o mestre que está ao seu lado, consiga tocar o nosso campo, tocar a realidade humana, para assim ela se transformar. Então, temos que pedir a nossa ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. E aí nós juntamos tudo isso para construir, elevar as pontes de comunicação e de conexão espiritual. E assim os planos espirituais sutis conseguem cada vez mais se aproximar de todos nós. E é um exercício constante fazer isto todos os dias, para nós irmos efetivamente construindo essa conexão. Assim como uma casa não é construída de um dia para a noite, um carro, nada na matéria é construído de um dia para a noite, esse lugar da nossa proteção, nossas conexões espirituais também não são construídas do dia para a noite. Fujam de atividades ou cursos ou coisas que vão dizer: você vai fazer isso daqui, você vai ter uma proteção para sempre. Você faz isso daqui, vem assistir meu curso, sei lá o que, e agora você vai ter mentores super poderosos, blá blá blá. Muita atenção e discernimento com isso. Afinal de contas, espiritualidade, hierarquia espiritual é conquista e não é algo que você compra.
Nós temos vários cursos e vários trabalhos que têm como objetivo ajudar as pessoas a se reconectarem. Sim. Mas não é porque você veio e comprou o curso que você vai sair de lá conectado. Nós vamos trazer e ajudar a estabelecer um ponto de conexão seguro, bonito com a espiritualidade. Mas o exercício daquela sintonia se estabelecer é por conta de cada um. Ok? Então sempre levem isso em mente, principalmente hoje em dia em que se vende de tudo quanto é tipo de coisa e soluções milagrosas para tudo. Então muita atenção, muita atenção, muita atenção. Ok? Vivam com discernimento. E aí até citando que nosso queridão Mestre Sananda, né, conhecido também como Jesus, nos trouxe aquela questão: quem tiver olhos de ver, vai ver. Então através dessas ilusões, desses hologramas que circundam pela mídia digital e pela coisa toda, quem tiver olhos para conseguir ver e entender, porque o olho, quando a gente pensa, a gente não fala muito que os olhos são a janela da alma. Quando a gente está falando olhos de ver, na verdade a gente está falando aquilo que a minha alma consegue identificar, aquilo que é correspondente e que faz sentido para mim. Então eu tenho que conseguir ver, me sintonizar e entrar na ressonância, na sintonia com aquilo que sou eu, manifestado no macro. Lembra? O micro no macro e esse movimento cósmico da energia acontecendo o tempo inteiro. Então tudo são pontos de ressonância. Tudo depende de como nós estamos vivendo e vibrando. Então construam na prática a sustentação da própria energia de vocês. E aí aqui vamos falar de outros 2 pontinhos importantes para nós finalizarmos o nosso bate-papo de hoje. O número 1 é: existe uma grande lei do universo. Quando nós entendemos que existem hierarquias espirituais, mestres, mestras, ordens cósmicas galácticas que conduzem toda a orquestra, a sinfonia da evolução, nós entendemos também que existem, então, leis ou diretrizes a serem seguidas de acordo com a proposta evolutiva de cada um desses seres co-criadores no universo. Faz sentido isso, né? Se eu for criar algo, esse algo tem suas métricas e os seus parâmetros, sua direção e o seu fluxo de desenvolvimento. Natural. E dentro desse nosso universo em que nós escolhemos estar, onde o planeta Terra está e todo o quadrante estelar e essa coisa toda, existe a lei do livre-arbítrio. Por mais que seja algo que a gente não faz ideia o que seja na prática. Existe destino, não existe destino, livre-arbítrio, sim, não, escolha, eu escolho, não escolho, já está escrito o que não é. Embora tenha uma discussão gigantesca filosófica sobre isso, que a gente pode até bater papo sobre isso em outros vídeos por aí, mas existe a lei do livre-arbítrio, que significa, através da minha vontade, eu faço as minhas escolhas. Então essa é uma lei do universo. Então quando nós sentamos para fazer a nossa conexão espiritual, quando a gente pede pela ajuda, pela intervenção da hierarquia espiritual na minha vida hoje, quando eu faço essa afirmação, quando eu decreto esse pedido de ajuda, eu estou exercitando esse meu livre-arbítrio. Eu estou pedindo pela ajuda e intervenção. E aí, claramente, equipes e entidades que estiverem disponíveis, dispostas, ressonantes, que tenham a ver com o meu processo, vão movimentar o fluxo de acordo com as possibilidades. Então não é aquela coisa, eu preciso disso e eu peço e o universo vai me trazer. Se aquilo que eu peço vai chegar até mim, vai depender só de uma coisa: o quanto eu estou vibrando próximo àquilo que eu quero realizar. Não vamos esquecer essa historinha de merecimento. Vamos chamar isso de ressonância, sintonia. Lembra que eu falei que lá atrás tudo é energia, sintonia e vibração. Quando a gente fala de merecimento, a gente às vezes fica achando que é uma coisa, porque Deus está olhando, eu sou bonzinho, então eu mereço. Não tem nada a ver com isso. É ressonância. Um exemplo, eu dou esse exemplo sempre. Eu quero arrumar uma namorada. Eu quero arrumar um homem. Eu quero casar. Como é que você quer essa pessoa? Ela tem que ser alta, tem que ser bonita, tem que ser rico, tem que ser simpático, tem que vir de uma família boa, tem que ter valores, princípios, tem que ser espiritualizado, tem que ser isso, tem que ter isso. Todo mundo quer o ideal da perfeição.
Pelo menos dentro do que é estipulado como perfeição. Afinal de contas, o que a gente deseja é só um reflexo do que a sociedade construiu como sendo bom ou ruim, e a gente se reflete nisso. No final, às vezes não tem nada a ver com a nossa essência efetivamente, mas a gente segue o modismo. Enfim, moral da história, todo mundo quer o príncipe encantado. Só que é o que eu sempre falo, tá? Você quer o príncipe encantado, mas você vibra igual a bruxa. Não é a bruxa que fica com o príncipe, é a princesa que fica com o príncipe. Então, se você quer chegar a magnetizar, atrair o príncipe para sua vida, você tem que vibrar próximo à princesa. Obviamente. Quando a gente fala príncipe e princesa, a gente está falando arquetipicamente. São os filhos do rei. São aqueles criaturas que estão desenvolvendo o caminho real. Real da consciência. Realeza espiritual. Não é monarquia, nada dessas patifaria. A gente está falando de lugar da construção interna. Por isso, o rei e a rainha, o príncipe e a princesa, os pares que se constroem, que se complementam dentro do caminho real, o caminho da evolução, que é interno, é consciência tudo isso. Então, estão entendendo a associação que eu fiz? Mas o que eu quero dizer é, eu preciso vibrar ressonante àquilo que eu quero. Todo mundo pede, eu quero ser próspero, eu quero ter muita abundância, prosperidade, riqueza, faz oferenda para Exu, faz o que quiser, Mas daí você tem preguiça de trabalhar, você não quer trabalhar, você não quer se esforçar, você não quer construir, você não quer fazer nada. Você quer que os outros façam por você. Aonde você está desenvolvendo a sua energia para a sua construção da prosperidade? Não está, porque você não está desenvolvendo isso. Então, tem muita coisa a nível interno para a gente refletir. Então, vale sim pedir ajuda, peça para a hierarquia tudo aquilo que você está sentindo, que precisa e tal. Mas sempre se lembre que para cada objetivo que está sendo aberto, que está sendo pedido, tudo aquilo que você quer, que você sente, precisa ter uma construção para isso. E essa construção vem interna. E aí sim, a construção interna, aliado com a força externa espiritual, forma-se o todo. E aí a energia se consolida e se manifesta, se materializa na nossa vida, na nossa existência. E é um processo de construção. Ok? Então, é isso. Existe a lei do universo do livre-arbítrio, então é nosso direito sim pedir. E digo mais, muitas vezes as equipes espirituais não podem intervir no nosso campo, porque elas têm que respeitar a nossa liberdade. Então nós precisamos pedir sempre. Porque senão, até mesmo as equipes espirituais muitas vezes não podem intervir se nós não abrirmos o nosso campo para. Então sempre, ao acordar de manhã, a primeira coisa, senta lá, faça a sua sintonização energética. E aí, gente, quando eu estou falando de sintonização energética, eu não estou falando de faça as suas orações. E esquece as orações pré-definidas, tipo Pai Nosso, Ave Maria, Prece do São Francisco ou qualquer outra coisa pré-definida. Esquece isso. Ai, mas eu gosto tanto, maravilhoso. Continue fazendo. Mas qual que é a questão? Não estamos entrando aqui no mérito se é bom, se não é bom, se a igreja é isso, se a igreja é aquilo e tudo mais. Tanto faz isso nesse momento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Muitas vezes essas orações pré-definidas, elas condicionam a nossa energia para algum lugar. E em termos gerais viram um automatismo. O que eu estou falando da oração é oração de coração. É você se sintonizar com a sua força interna e construir a sua energia. Como é que você chama os seus amigos espirituais para estarem perto de você? Como que eu faço hoje? Por exemplo, eu acordo, fala galera, nossa gratidão pela noite, vamos junto. Hoje tem muita coisa para fazer no nosso dia. Hoje a gente vai gravar no YouTube, a gente tem aula, a gente tem isso para fazer, a gente tem aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos juntos nessa construção, gente. Vamos lá, partiu. Ok, sabe? É uma coisa pessoal, é íntimo, é amizade, é companhia, é parceria, é se tornar uno, uma conexão. Então explorem a prece de coração. Essa é a forma mais fluida de gerar esses links, esses entrelaçamentos energéticos, do que simplesmente a gente pegar um papel e ler o que está escrito ali. Ok?
Bom, gente, acho que em geral era isso que eu queria trazer para vocês aí. Desculpe, ficou um vídeo gigantesco, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Eu sou daquelas pessoas que gostam de assistir podcasts, aulas de 4, 5, 6 horas. Eu boto na velocidade vezes 2 e partiu, meu. Então eu falei, quer saber? Eu vou ficar à vontade aqui gravando o nosso bate-papo, aproveitar que a equipe espiritual pediu para trazer esse assunto aí, porque nós estamos, nesse momento, tá muito complexo a parada. A espiritualidade, a energia está muito densa, está muito revolto, tem muita coisa acontecendo. Então, quanto mais a gente fortalecer essa nossa conexão, esse pedido de ajuda, a gente se esforçar, fizer a nossa parte, nesse momento melhor. Então, a gente acordou aqui, a galera falou, vai gravar essa bodega, vai pôr e vai manifestar essa energia, ajuda as pessoas a saberem que tem coisas acontecendo e que elas podem se fortalecer a partir da unidade interna delas, com a unidade espiritual a que elas se sintonizam, e isso formando um todo. E assim, gradativamente, um pontinho de luz aqui, um pontinho de luz ali, todos nós vamos formando essa corrente energética harmônica. Porque não importa qual seja as expressões negativas que estão por aí, não importa a força da negatividade externa, nada disso importa. Se a nossa energia interna estiver caminhando, se nós estivéssemos fazendo a nossa parte, se esforçando, nós vamos chegar lá. Não importa a adversidade. Então, é isso. Acreditar no nosso potencial e assim juntos nós vamos construir a transformação que esse planetinha... essa sociedade tanto precisa. Afinal de contas, o planeta ele é divino, ele é sagrado, ele é completo, é perfeito em si. É a humanidade, a sociedade estabelecida sobre a sua superfície que precisa de toda essa lapidação que nós estamos sentindo. Mas essa lapidação humana que nós percebemos que o mundo precisa, ela precisa começar dentro de nós. Porque se uma vez que nós estamos inseridos aqui, é por uma ressonância. Então nós somos iguais ao processo que está acontecendo no mundo lá fora. Beleza? Então vale refletir sobre isso, cada um fazendo a sua lição de casa e vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Gostaria de agradecer aí a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho e essa coisa toda. Se sentirem de dar um help aí pro canal e a movimentar e crescer e circular essa coisa toda, quiserem compartilhar o nosso vídeo, fiquem à vontade. Se puderem dar o seu like aí, ajuda pra caramba. Se inscreve no canal e blá blá blá. Fechou? É isso, galera. Então um abração e até os nossos próximos vídeos. Valeu!